Uma vez, nascido um homem, entre tantos outros, andava, perdido num vasto e verde campo, sob a luz do sol que no céu brilhava. Perguntava a si o homem: meu Deus, aonde estou? Caminhava a passos firmes: para onde vou? Meu Deus, para onde vou? Desamparado, em meio às trevas, o homem se pôs a perguntar: por que estou nesse mundo, se não tenho onde ir e nem onde ficar? Foi quando o homem ouviu uma voz, saindo de seu coração turbulento, dizendo de forma calma: se acalme, meu irmão, você ainda tem muito tempo. Cada um de nós nos encontramos entre tantos e tantos caminhos, tortuosos em meio a espinhos, mas mesmo assim, nós ainda o buscamos. Você um dia entenderá as coisas que hoje não aceita, dizendo estar correto. Lá na frente você verá que o que fora julgado errado, na verdade, estava certo. Um dia, irá olhar para trás e perceber que tudo teve um propósito maior, mesmo que obscuro. E quando em nada mais puder crer, irá encontrar em si um porto seguro. Quando a tempestade passar, quando o vento se acalmar, você então perceberá que nunca esteve só. E por mais que nos sintamos sozinhos, desnorteados, sem nenhuma verdade, Dentro de nós encontramos nossos caminhos, nos ligando à espiritualidade. Subir, Subir subir. E subir. Por mais que isso possa soar esquisito, Abracem essa causa pois esse é o propósito. de Todo cada espírito. espírito.
vida de tortura e de vazios abissais. Sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, um universo sem cor. Mas em meio a eternidades, um rumor acende em prece e acende claridade e resplandece e acalma a tempestade. Onde o gládio que nos pune, Onde o peso de granitos, onde a sentença que zune, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. Onde o gládio que nos pune, onde o peso de granitos, onde a sentença que zune, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. A oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. Criança serei. Boa noite, amigos. Nós estamos aqui em mais um estudo da programação da Feira Espírita de Cultura Luzes na Praça online. Nós estamos realizando esse evento, dessa vez, nos meios virtuais, mas a Feira Espírita de Cultura acontece desde 2009 numa praça pública, aqui no bairro Santa Mônica, em Venda Nova, Belo Horizonte. Ela é organizada pela Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, Regional Nordeste, e tem como objetivo a divulgação do espiritismo para a sociedade, e da forma mais simples, de coração para coração. Então, nós temos uma programação para todos os públicos, e nós oferecemos estudos, apresentações artísticas, evangelização para a criança e para o jovem, e doação e troca de livros espíritas. Inclusive, se vocês ainda não viram, vocês podem ir lá no site da AMBH, conferir o nosso cantinho de leitura virtual que a gente fez, especialmente esse ano, que a gente está com essa versão online do evento. Então é só acessar o site ambh.com.br
e conferir lá as nossas, né, sugestões de leitura e de download dos livros espíritas, que é a grande divulgação do espiritismo, né, através do livro. E aí, então, durante todo esse dia, nós tivemos programações variadas, né, para todos os públicos também, online. E vamos terminar a programação de hoje com esse estudo que o Túlio vai dar para a gente, né, e que vai tocar os nossos corações com o tema Reencarnação e os Laços de Família. Então, é muito bom que a gente tenha todos vocês aqui conosco, né, unidos nesse mesmo ideal de conhecer o Espiritismo, que inclusive é o tema geral dessa edição da feira. Conheça o Espiritismo, a importância do Evangelho no lar. E aí, com essa temática geral, nós fizemos esses recortes, né, dos temas para a gente trabalhar aqui no nosso coração e na nossa mente, tudo isso. Lembrando que a gente teve, então, uma apresentação artística antes desse estudo, né, que já nos evangelizou pela arte, porque a feira também tem esse papel de divulgação da arte espírita, e porque muitas vezes as pessoas passam pela praça, não param para assistir o estudo, mas param para assistir a apresentação artística. E, então, ela tem essa coisa universal, né, de nos tocar, nos evangelizar por canais que, às vezes, o intelecto não consegue. Então, a gente também tem essa preocupação muito grande de evangelizar pela arte. E aí agora o Túlio vai conduzir os nossos pensamentos, os nossos corações nesse momento aí, né, falando de reencarnação e os laços de família. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos fazer a nossa prece inicial aqui, pedindo, inclusive, né, que todos os trabalhadores relacionados a esse evento, que estejam aí no YouTube, nos assistindo, possam comunicar pelo chat, né, se apresentar, porque nós somos a soma de muitos. Né? Esse evento ele é muito grande. Várias casas espíritas se envolvem na realização dele. E a gente sabe que precisa uns dos outros, né? Nessa jornada aí de trabalho de divulgação do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Então, eu vou fazer a prece, passo para você, Túlio, e você tem aí, né, o seu tempo combinado para dar esse estudo. Vamos lá. Fechando os nossos olhos, que possamos todos agora sentir a presença de Jesus no nosso lar, pois estamos aqui reunidos em nome dele e sentindo então esse amparo bendito do nosso Mestre, que nos amplia o olhar para vermos a família de outra forma, com mais amor, compreensão e responsabilidade. Possamos juntos rezar o Pai Nosso que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, Senhor, mas livra-nos de todo mal. Amém. Nossa, até suei aqui de emoção. Então, Túlia, com você, amigo, se apresente aí, pode ficar à vontade nesse estudo. Boa noite aos meus irmãos, às minhas irmãs. Rogamos a Jesus Cristo que nos auxilie nessa proposta, na busca do conhecer, do meditar, do sentir e vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. O nosso tema é reencarnação e laços de família. Em alguns momentos, eu vou colocar na tela uns slides e volto com minha imagem também, tá ok? Então, nós vamos fazer esse movimento aí de ida e vinda. Só um instantinho, por favor, que aí tem que usar os recursos tecnológicos. Nós vamos adaptando aí essa situação. Só um instante. Ok. Então, o tema é esse, né? Reencarnação e laços de família. Então, vamos iniciando com o tema reencarnação. Opa. Ok. É do Livro dos Espíritos, tem um
um itemzinho que eu tô querendo tirar ele, não tô conseguindo. Não sei o que eu faço. Mas deixa assim mesmo. E aí tem a referência do Livro dos Espíritos. Não vou conseguir trabalhar com a referência. A questão 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra é pouca idade, pertence a alguma das categorias superiores? Então, nós estamos estudando reencarnação, então aquele bebezinho bonitinho nasce na família. E poucos momentos ele desencarna. Então, Allan Kardec está querendo saber que essa criança que morreu em tenra idade pertence a alguma categoria superior? A resposta dos espíritos: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Então, vamos voltar a minha imagem aqui. Já voltou? Ok. Então, olha, para vocês verem. Se o reencarnante ele não fez o mal e não fez o bem, então ele não está... não tem como evoluir. Então ele reencarnou, ele está no mesmo estágio que ele nasceu. Por quê? Ele tem que passar pelas provas. Ok? Vamos seguir em frente. Qual o fim objetivo da reencarnação? Aí está também no Livro dos Espíritos, na questão 167. E os Espíritos respondem: expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Então, se aquele bebezinho nasce, ele tem o processo normal, criança, adolescência, adulto, e passa pelas provas, quais são as provas? São as situações que vai nos testar para ver se nós realmente estamos harmonizados com a lei divina. Desde o nosso processo de nascimento, o Criador nos fornece a lei divina através da consciência. A consciência é a própria leitura que nós temos da natureza. Se nós observarmos a natureza, nós vamos aprendendo a lei divina. Por exemplo, se eu planto uma árvore em casa, frutífera, se eu cuido dela, se eu trato dela, há uma tendência muito grande dela dar bons frutos, que vai me alimentar. Então, é a mesma coisa. Então, isso que aconteceu na natureza, se eu cuido do meu ser, se eu cuido do meu coração, do campo dos meus sentimentos, e isso vai ser a tônica do estudo hoje também, que vai nos ajudar. Porque é nos sentimentos, inclusive Jesus fala assim, que a porta, é a sala, a nossa sala é o coração, e ela deve estar iluminada. Porque se meu coração, seguindo esse raciocínio, lá da natureza, da árvore que dá bons frutos, se o meu coração está bem cuidado, eu trabalhei nos meus campos dos meus sentimentos, elevei meu sentimento, elevei minhas emoções, o que vai acontecer? A tendência de dar bons frutos. Na hora que eu vou falar, na hora que eu vou pensar, num impulso, numa reação, numa ação, há uma tendência de dar bons frutos. Ok? Então, podemos avançar? Aproveitar aqui e falar da expiação. A expiação, quando eu não sou feliz naquela ação, eu vou ter que reparar aquela ação. A questão é o seguinte, né? Por exemplo, eu não tenho informação daquela situação, eu errei, eu não conheço a lei. Mas a partir que eu começo a conhecer a lei, entender a lei, aí sim, eu estou lesando a lei quando eu não cumpro ela. Outro exemplo que eu vou dar. Imagine, na época das cavernas, lá no início, quando nós estávamos no processo das primeiras reencarnações como homem, não sei qual quantidade,
bem primitivo, o indivíduo adorava dar paulada na cabeça das pessoas, as pessoas gritavam, saíam correndo, e ele achava aquilo o máximo. E a vida dele era assim, né? Dar paulada na cabeça, as pessoas saíam gritando, ele achava ótimo. Emoção. Qual que era a emoção dele? Ele sentia bem, uma alegria, sei lá, uma satisfação de ver a pessoa sair correndo e gritando. Então ele tinha sempre o desejo de repetir aquilo. Ok? Só que um dia ele passa numa serra, numa montanha, e despenca uma pedra lá e pum, bate na cabeça dele. Ai! O registro da lei divina despertou aquela consciência que estava, de certo modo, adormecida nele. Uai! Se eu bato na cabeça, a pessoa dói, e essa pedra batendo na cabeça dói, não estou sentindo bem, essa emoção não foi boa, então para ele também a emoção dele não é boa. Então eu suspenso, paro de fazer aquela ação. Então, a minha emoção naquele sentido, foi assim, opa, essa emoção não é boa. Então eu vou procurar outras emoções que eu possa, da mesma forma, o que acontece com o outro, também acontece comigo, eu sinto bem, e não tomo esse mal-estar, dessa dor e desse incômodo. Então, esse é o processo que vai acontecendo com nós, da evolução. Então, nós temos que estar sempre observando em torno de nós, buscando entender a lei divina, e aí nós temos os enviados de Deus, que, na verdade, é através de Jesus Cristo, porque o Cristo é o eleito de Deus para construir a terra e governar a terra. Então, eu estou falando de assuntos, são assuntos que nós, espíritas, estudamos. Então, estou entrando em alguns temas, dando aqui as pinceladas, para a gente caminhar no estudo para entender reencarnação e os laços de famílias. Então, nós já falamos aí, se eu nasci e não faço nenhum movimento para evoluir, quando eu desencarnar, eu vou chegar na mesma situação que antes eu reencarnei. A outra coisa... Uma coisa que eu fiquei pensando rapidinho, Sim, Priscila. sobre o que você falou, é porque há um pensamento, né, comum das pessoas acharem assim que a criança faleceu ainda novinha, e aí, como ela não fez o mal, ela já é um espírito superior, sabe assim? Contrapõe a isso, né? Para mostrar que Exatamente. a gente constrói essa trajetória, né? Então, não é porque a criança faleceu novinha que ela já se transformou assim, instantaneamente num espírito superior. Ela teve aquela prova, aquela situação, assim como a família, né? É uma situação muito dolorosa mesmo, mas que não causa isso que eu costumo muito pensar, né? Que você falou. Ainda está é uma prova, né? Você falecer na infância, mas não como as pessoas acham, de que torna instantaneamente um anjo. Ô, Priscila, adorei você estar interagindo. Isso é muito bom. O ideal seria estar na sala com todos participando, mas não tem como acontecer, né? Nesse período nós estamos vivendo. Mas aí é interessante, porque os pais, para que a gente possa reencarnar, tem que ter a concepção. Os pais, eles vão gerar aquele corpo físico. Os pais não geram o espírito. Deus é o Criador. Deus que cria. Nós somos criaturas. E esse espírito, ele sai do Criador, que somos nós, saímos no ambiente 100% luz, e começamos simples e ignorantes para voltar ao Criador com as nossas conquistas e os nossos méritos. Eu estar ciente, pegando aquele exemplo do homem que bateu na cabeça, eu estou ciente que eu não devo bater na cabeça do outro, porque dói. Eu senti essa emoção, eu senti essa dor. Então, cesso. E também, como Jesus é o nosso governador, ele vem enviando seus emissários, seus ministros, seus trabalhadores, para nos ensinar. Então, todos os pontos da Terra sempre teve os emissários ou ministros de Jesus nos orientando, a tal ponto que ele mesmo falou, agora sou eu que vou. E a gente conhece a história, que é a biografia dele, que está no Novo Testamento, ok? Vamos avançar, então. A expiação.
Então, eu tenho ciência que dói dar pancada na cabeça do outro. Mas se eu continuo repetindo essa ação, eu estou lesando a lei. Aí eu vou ter que expiar, vou ter que sentir reparar essa dor, e depois da expiação, eu vou sentir o que eu provoquei no outro, eu vou sentir em mim. Até que um ponto eu falo assim, não, isso está me incomodando demais, chega, basta. Quero outra coisa na minha vida. E para isso, além de eu sentir essa dor, eu vou procurar reparar. E o reparar, lá na frente no estudo, eu vou trazer uma história de um irmão que ele fez essa reparação. Então, vamos avançar aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 171, um comentário de Kardec está assim: sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, tá bem esse nenenzinho que nasceu e não pôde concluir as suas provas, ele nasce novamente. E, na verdade, amigos, nós temos milhares de reencarnações. Por quê? Eu comentei, começamos simples e ignorante, para voltar a Deus. Hoje, como nós estudamos a doutrina espírita, nós estamos num mundo de prova e expiação. Então, a nossa meta hoje, o nosso foco hoje, conforme a doutrina dos Espíritos nos ensina, está lá no livro Evangelho, ou Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 3, o nosso mundo é de prova e expiação. Nós estamos aprendendo aqui, e lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, questão 113, 112, 113, nós devemos chegar a espírito puro, ou seja, nós não recebemos mais influência da matéria. Então, nós estamos nesse caminhar. E para chegar nessa situação, temos que reencarnar e desencarnar. Reencarnar e desencarnar. Igual a resposta está aqui, ó, vou colocar um pouquinho da tela aqui, só um instantinho. Essa 171, para compartilhar com vocês. Vamos ver se ela chegou. Chegou aí, Priscila, a tela? Sim. Ok, obrigado. É a 171. Vou ficar um pouquinho com o slide aqui agora com vocês, ok? Logo, logo eu volto. Então tá lá. A sua justiça, porém, lhes concede realizar em nova existência o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então são muitas coisas que temos que aprender. Falamos aí do campo da emoção e do desejo. Então, essas emoções, os desejos, os sentimentos, para chegar a espírito puro, eles têm que evoluir. Ok? Vamos seguir em frente. A questão 199, notas e explicações de Allan Kardec. Eu pensei um trecho. Forçoso é que o homem tenha o merecimento dos seus atos, como tem ele a responsabilidade. Então, esse é o processo de evolução. Quando eu passo a ter merecimento dos meus atos. Não é o outro que faz, não é a minha mãe, não é o meu pai, não é Allan Kardec, não é Chico Xavier. Eu sou amigo de Chico Xavier, então eu tenho merecimento de evoluir. Não é assim. Eu que tenho que ter merecimento dos meus atos. E as responsabilidades. Continuando nas notas, explicações de Allan Kardec, assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, pegando o exemplo ainda daquele homem lá, primitivo, a lei é para aquele que recebeu a pancada e também para ele que recebeu a pancada. A lei, então, toda a lei divina é aplicável para todas as pessoas, não tem como ninguém burlar a lei ou fugir dela. E falando em lei, nós vamos falar da lei de reencarnação. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, tá relatado assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo, interrogaram a quem? Ao mestre, ao governador do planeta Terra, ao que foi eleito por Deus para nos conduzir no nosso processo evolutivo a chegar a espírito puro.
Porque dizem, então, os escribas, que é mistério, que é super importante, que Elias venha primeiro. Então, eles já estavam reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Mas que deu Elias? Nas Escrituras, os escribas informam, não, Elias tem que vir primeiro. E aí? E Jesus respondendo disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Uai, se ele vai vir primeiro, o Messias está aqui, que é Jesus, mas que deu Elias? Mas digo-vos que Elias já veio. Eles falam assim, uai, eu não vi não. Ué. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, os discípulos, entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Então, Jesus confirma o processo da reencarnação e mostra como é que ele acontece. Então, o espírito volta. Quem gera o corpo? Os pais. O espírito, quem gera e cria e cuida da evolução é Deus. Então, esse espírito que passou no corpo ali de Elias, na personalidade de Elias, ele desencarnou e voltou novamente. Agora, com outro nome, em outro corpo, mas é o mesmo ser, João Batista. E ele está no processo dele também de crescimento, de evolução, ok? Tanto que Jesus fala, né? Ele é o maior nascido entre mulheres, aqui na Terra. Mas no meu reino, ele é o menor. Ou seja, então ele está num processo de crescência, evolução. Ok? Vamos mais uma questão, logo eu volto à imagem novamente. Essa é uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, questão 774. Diverso dos animais é o destino do homem. Por quê? Então, quererem identificá-lo como este? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a doutrina dos espíritos, ela traz muitas informações. Kardec faz as perguntas, e as informações nós temos que estudar tanto a pergunta como a resposta, e fazer nossas reflexões para começar a entender melhor o mecanismo da vida. Então, ele está falando que o nosso processo evolutivo já é diferente dos animais. Porque aqui ele fala assim, há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Quais são as necessidades físicas que nós, seres humanos, temos e os nossos animais têm? Alimentar é uma necessidade. Dormir é outra necessidade. Reproduzir, outra necessidade. Então, isso aí são necessidades físicas que tem no animal, tem no ser humano. Aí ele fala assim, mas o ser humano, o homem, ele tem a necessidade de progredir. Aí, ponto. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então, nesse processo do ser humano de comer, beber, dormir, reproduzir, então, quando nós começamos lá no mundo primitivo, né, no homem primitivo, nós tínhamos essa necessidade de comer, beber, dormir e reproduzir. E nessa reprodução, que essa lei de atração, nós começamos a criar vínculos com as pessoas. E além disso, com esses vínculos, nós começamos a encarnar e desencarnar. Queremos começar a ter uma convivência com esses indivíduos. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Qual que é o segundo aqui?
Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então, esse segundo constitui uma lei da natureza, esses laços de famílias. O que é laço? Nós vamos aproximando mais. E como é que nós aproximamos? Através de simpatias, afinidades. Mas, como é um processo evolutivo, que existe lei de livre-arbítrio, lei de causa e efeito, nesses laços, algumas vezes nós não somos, nas famílias, não somos felizes em nossas ações. Então, além da aproximação de simpatia, além da aproximação de afinidade, vou voltar a imagem aqui, ok? Interromper compartilhamento. Então, além de criar esses laços de simpatia, afinidade, cria-se alguns laços, alguns vínculos, quando eu não sou feliz nas ações com aquela pessoa. Lembra que eu estava falando das emoções, dos desejos? Eu crio um vínculo com aquela pessoa que prejudico ela. Como que eu vou reparar? Não, eu prejudiquei, ela fica para lá, eu sigo minha vida. Não é assim. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos e ser responsável pelo que eu faço. Então, naturalmente, a lógica, Jesus Cristo e a sua equipe, seus ministros, seus trabalhadores, vão nos aproximar de novo. E como é que aproxima? Através de família. Então, normalmente é a família. É esse que a gente conhece, pai, mãe e filhos, normalmente. Mas às vezes tem adoção, às vezes tem um agregado, às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, vão se aproximando de nós. Para quê? Para que a gente faça esses ajustes de reparação. Lembra lá em Mateus, Jesus fala assim, você vai levar a sua oferta ao altar, repare no teu irmão, e olha se tem alguma coisa com ele. Tem? Deixa a sua oferta lá e volta para fazer o quê? A reparação, reconciliar com o teu irmão. Então, Jesus, como mestre, estava atento a esses detalhes, porque quando eu reparo, eu consigo avançar. Eu não avanço no meu processo evolutivo se tem uma pendência. Então, observa, nós temos milhares de reencarnações, lei de atração, lei de reprodução, gero família, tenho convivência. Então, algumas coisas no meu processo evolutivo, primeiro eu tenho que ter consciência e lucidez. Então, nesse processo evolutivo, eu devo o quê? Estar quite com a lei, estar em paz com a lei divina. E a paz é exatamente o que Jesus falou. Repara, reconcilia com o teu próximo, reconcilia com o Criador, com a lei divina. E isso é fundamental. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Jesus fala assim, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Então, se ele é o mestre, ele veio cumprir, ele está falando assim, para que eu possa adquirir o reino dos céus, eu devo cumprir as leis divinas. Laços de famílias é uma lei, estar bem com a família. Por que laços de famílias? Eu aproximo, para que eu possa aproximar uma vinculação, e para que eu possa desvincular, só tem uma maneira de desvincular, é através do amor. O amor que? Fraterno. O amor de respeito, o amor solidário, aí eu desvinculo. Mas eu desvinculado, eu sempre vou estar em conexão com esse indivíduo nas linhas das vibrações do amor, ok? Podemos avançar? Priscila, algum comentário? Eu queria comentar a questão até assim, como você falou, dos laços familiares, dessa convivência e essa reparação que a gente pode ter na família, né? Porque a Ana Paula da minha casa espírita deve estar assistindo aí. É engraçado que ela fala assim, que a gente não tem que fazer nó, porque o nó é aquele trem, assim, né? Não disfarça, preso. A gente tem que fazer laço, que é
né, suave, que é isso, é uma vinculação, uma afinidade, é um amor que nos une. Então, né, se você que está nos assistindo aí não sente isso na família ainda, é porque é para isso que a gente está, né? Para desfazer esses nós e refazer laços. Então, demanda aí desse reconciliar com o adversário, como você falou, né? E como Isso. você disse também, a conjuntura das famílias é muito diversa, né, Túlio? Então, às vezes um vizinho seu é família, é família. O seu companheiro lá de trabalho, que você passa metade da sua semana com ele, é família. É isso aí, reconciliar também, né? Sentir essa vinculação e essa situação que Deus nos coloca, que é para nos ensinar a amar. A nos ensinar, inclusive, a ver assim, o tanto que eu já bati na cabeça dele, e agora eu sei que dói, então eu não vou bater mais. Né? Isso. Então, é assim. Então, olha para você ver, a doutrina espírita, ela vem nos trazendo informações para que a gente possa entender o nosso mestre, e o nosso mestre vem nos mostrar qual o caminho que leva até Deus. Então, ele deixa claro, o caminho que leva até Deus, ele pergunta, né, o doutor da lei chega, mas, mestre, como é que eu adquiro o reino dos céus? Como está escrita a lei, como é que você entende? Então, a lei está lá no Velho Testamento, vários livros. E ele foi muito feliz, doutor da lei, porque ele resume. Ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo alma, espírito, de todo o meu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Então, o doutor da lei entendeu o assunto. Ele falou, meu filho, então agora é conosco. É conosco. O que é? Ato e responsabilidades. É ser responsável pelos nossos atos. Então, a gente tem que começar a afinar, qualificar as emoções, qualificar os desejos, porque é esse que me faz movimentar. Onde que está escrito isso? Pensamento e Vida, capítulo número 1. Emmanuel nos ensina lá, o reflexo esboça a emotividade. O que é reflexo? Ganhei uma paulada. Estão pegando um exemplo lá, né? Aproveitei, eu nem pensei nesse exemplo, eu fiz que agora. Ganhei a paulada, vai vir uma emoção. Uma emoção. Qual que é? No começo, a emoção nossa era vingança. Aí chega o Cristo e fala, olha, se você vai chegar até Deus, mas tem alguma coisa com seu irmão, dê sua oferta lá e reconcilie. Opa, tenho que mudar a minha emoção, meu desejo. Amigos, quantas emoções nós temos? Não vou falar, mas começa a estudar sobre emoções. Começa a estudar sobre sentimentos, nós vamos assustar para saber que são muitas. E como é que elas agem em mim? Paramos para observar as emoções? Como que ela acontece em mim? Como é que acontecem os sentimentos? E em cada situação, como é que eu comporto? Porque é o seguinte, uma coisa, nós estamos conhecendo a doutrina espírita, estamos conhecendo o Evangelho de Jesus. A outra, nós começar a meditar. E meditar é pensar nesses detalhes. O que são emoções, o que são desejos, o que são sentimentos, o que é reparação, o que é família, por que eu estou nessa família. Aí a coisa começa a aumentar. Aí eu vou tomar um certo susto. Opa, estou começando a saber quem que eu sou. Emmanuel tem uma página no Evangelho, no livro Caminho, Verdade e Vida, o médium Francisco Xavier, no capítulo 45. O título chama assim, Quem és? Dá nem para ler a página. Porque o título, quem és? Aí eu paro e falo, ai. Aí eu começo a pensar, quem que eu sou? Quem são minhas emoções? Quem são meus desejos? Como é que eu comporto? Por que eu estou nessa família? Eu sou espírito. Minha última reencarnação, qual que foi? E a penúltima? Eu tenho milhares? Ixi. Então aí é buscar essa meditação para quê? Para eu começar a crescer e ter lucidez e ser senhor da minha reencarnação. E não ser conduzido. Eu passo a conduzir minha reencarnação. Eu passo a conduzir meu processo evolutivo. Vou adquirindo a maturidade, o meu despertamento do meu ser. Então, eu começo
a ser mais responsável pelos meus atos. Ok? Vamos avançar? Na 199 do Livro dos Espíritos também, nós estamos trabalhando com a reencarnação, tem que chegar na família. Um comentário, uma nota e explicação de Allan Kardec. Eu pensei um pedacinho lá, tá assim: forçoso é que o homem tem o merecimento dos seus atos. Não, isso eu já tinha mencionado. Esse é o manuseio da internet, Priscila. Ai. Tudo bem. Eu posso só comentar uma coisa, então, aproveitando que você está procurando. O perdão faz com que a gente possa sair do egoísmo, né? E eliminar esse desejo de vingança que você falou. Então, ele é libertador, né? E é a prática do amor. E onde que é o lugar mais propício da gente praticar o perdão? É com a família. Com a família. A convivência faz com que a gente desperte, né, uma nova consciência sobre aquele indivíduo. Então, se você é cada um no seu canto, você não ia se esforçar para compreender, para entender aquela pessoinha e para praticar esse perdão real, né? Que é você esquecer as ofensas, é lembrar sem mágoas, né? Não é esquecer assim, some da nossa cabeça, mas você lembra daquele fato sem mágoa. Você não deseja o mal daquela pessoa, né? Então, esse processo da família, ele proporciona muito isso. E que a gente possa aproveitar, né? Pra gente aprender. Porque aí, a partir do momento, como falou lá naquela pergunta do Livro dos Espíritos, o estreitamento dos laços de família, você vai aprendendo ali a como conviver, como perdoar, como se colocar, se expressar, sem ofender o outro. A sociedade também usufrui disso. Porque na sociedade a gente vai agir assim também, né? Então vai melhorando com isso. Achou aí? Não, assim é que a lei é uma só para todos, tá? Achei, Priscila. Obrigado, viu? Mas ó, pra você ver, isso que a Priscila falou é importantíssimo. Porque Deus me situou aqui em Belo Horizonte, eu estou falando em Belo Horizonte, nós estamos no Luz na Praça, aqui no bairro Santa Mônica. Então, assim, Deus nos citou nesse ambiente. Só que o universo são os universos, é o infinito. Mas por que eu estou aqui em Belo Horizonte, no Luz da Praça? Que aqui que é a minha sala de aula, aqui que é meu aprendizado. Então, aquele núcleo familiar, né, o núcleo tem o extensivo, que pode ser os vizinhos, pode ser os primos, tios, os agregados, mas naquele núcleo familiar, seja ele quem for, quem assumiu a paternidade, assumiu a maternidade, assumiu aquela responsabilidade daquele núcleo, ele está representando, naquele processo evolutivo de milhares de encarnações, às vezes eu não fui feliz, vou dar um exemplo aqui, em X reencarnações, eu repeti desejos, emoções infelizes que prejudicou o próximo. Então, aquele que está ali comigo, ele está representando aquele número extensivo de criaturas que eu prejudiquei. Então, se eu exercito, eu coloco em prática o entendimento do perdão, do amor fraterno, da reparação, é como se eu estivesse reconciliando com aquela linha de irmãos que eu prejudiquei no passado. Que eu entendi o processo, eu avancei. Porque Deus falou assim, não, ele tem que pagar um por um, mas Deus é misericórdia. A misericórdia é um outro item que nós não conhecemos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. É um capítulo que a gente tem que ler primeiro para conhecer, e depois parar para meditar, porque é um item que a gente normalmente não faz parte de nós. E a gente quer assim, eu quero justiça. Aí chegou e falou assim, não, tem que ter misericórdia. Eu falei, mas e a justiça? O Criador age assim conosco, por que eu não posso agir para com o outro? Então, se naquele núcleo familiar eu procuro fazer essa reparação, transformar em amizade, transformar em amor fraterno, reconhecer os meus erros e respeitar o processo evolutivo do outro, eu não vou forçar a pessoa a fazer das coisas que eu quero que ela faça. Porque, na verdade, se eu não conheço nem minha última encarnação, nem a penúltima, então,
quem és? Então, é melhor eu cuidar da minha reparação, é melhor eu perdoar, é melhor eu amar, que é o caminho mais certo. Se eu for entrar na vida do outro, eu vou estar me complicando. Ok? Vou dar um exemplo de Joana de Cusa lá na frente. Vamos ver o tempo aqui. Vamos chegar lá, mas vamos lá. A questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí a Priscila já deu a cola. Vamos ver aqui se eu estou bom para manusear aqui o PowerPoint. Tá. A resposta é o seguinte: é uma recrudescência do egoísmo. A palavra recrudescência significa aumentar. Aumentar o quê? O egoísmo. Então, o egoísmo só penso em mim. Eu não enxergo o outro. Eu não enxergo se o outro tem sentimento, se o outro tem emoções, se tem desejos. Ele é filho de Deus. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se a obra dele eu não amo? Então já tem uma coisa errada aí, então eu tenho que me ajustar. Amigos, aí nós vamos ver quanto que nós temos que ajustar no nosso processo reencarnatório. Mas é bom. No livro Jesus no Lar, tem uma historinha lá que um moço está na caverna, vou resumir, não vou contar a história toda, não. Ele estava incomodado na caverna. A caverna tinha um fedor, um cheiro muito ruim, tudo escuro. E ele pedia as coisas e o Criador dava para ele. Até que um dia ele pediu a verdade. Quando ele pediu a verdade, apareceu a porta da caverna, aquela luz maravilhosa, esse sol maravilhoso, e ele chegou lá, viu aquela natureza, bonito demais, né? Águas verdes, animais, céu azul. Quando ele dá um passo fora da caverna, aí ele olha para ele está em chagas. E ele percebe que o fedor que tinha na caverna partia dele mesmo. Aí ele falou assim, ele olha lá que a beleza, o mundo, sabe o que ele faz? Ele volta para a caverna. Então, por que eu estou falando isso? Quando nós estamos estudando a doutrina espírita, ela vai trazendo a lucidez, ela vai tirando o véu, vai trazendo a verdade. Então, tem horas que a gente vai, opa, tem um caminhar, uma trilha. Por isso que os espíritos falam assim, pedir você pode pedir. O que nós vamos oferecer para você? Coragem. Porque com medo eu não consigo amar. Com medo eu não consigo perdoar. Então o medo trava. Então tem que ter coragem, determinação, foco, confiança no Criador. Coragem, paciência. Porque são várias reencarnações. Nicodemos, João, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E olha que Nicodemos estudava, viu? Não era pouco, não, era muito. Desde a adolescência. E quando ele encontrou Jesus, tinha mais de 70 anos. Ele achava que uma encarnação era o suficiente. Jesus falou, Nicodemos, vai ter que nascer de novo, Nicodemos. Não tem jeito. Para chegar a ser espírito puro. Então, paciência. Resignação. Abrir mão dos meus interesses próprios. Do meu interesse próprio. Porque o interesse próprio também me trava. Então, eu tenho que fazer uma entrega. O que é entrega? É confiar no Criador. Fé em Deus. Fé em Jesus. Resignação. E a outra é o que nós recebemos. Nós recebemos a doutrina espírita, recebemos nosso anjo da guarda com as intuições e temos que partir para o campo da ação. O campo da ação. É o que é os atos e ser responsável pelos atos. Então, se a gente diminuir os laços de família, nós vamos entrar para o egoísmo. Então, é aproximar da família para amar. Amar fraternalmente. E olha que bonito. Agora nós vamos entrar para o laço de família. Finalmente. Vou até colocar o slide aqui, que é bonito. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora chegou numa parte bonita mesmo.
Olhem para vocês verem. Laços de família. Quando eu estava estudando o tema, eu falei assim, qual família que é modelo para nós? Está aí. É Maria, José e Jesus. Qual que é o modelo que eles nos deram? É lógico que eu peguei um versículo pequenininho, porque se a gente for estudar o evangelho todo, vamos ficar aqui dias e dias. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Foi quando o anjo expôs para Maria o seu compromisso de receber o Cristo. Ela viu aquilo ali e ela falou, eis aqui a serva do Senhor. Mostrando que ela está disposta a servir o Senhor. Quem que é o Senhor? É o Criador dos universos. É o que governa os universos. É o Deus. É Deus. E os judeus entendiam isso muito bem. O Deus único. E José? José também, um anjo conversou com ele. E mostrou a realidade do que é uma família. Aí o que José responde? E José, despertando do sonho, saindo da ilusão, que a gente fica alimentando ilusões. Aí o anjo fala assim, ô José, a realidade é essa aqui. Aí ele fala, fez como o anjo do Senhor lhe ordenava. Fez como o anjo do Senhor ordenava. Ele falou, vou seguir o que é a lucidez. E recebeu a sua mulher. Quem que é a mulher? Maria. Como que ele recebeu a Maria? Com fidelidade, com amor, com respeito, honra, trabalho, todos aqueles exemplos maravilhosos que José deixou para nós, em silêncio. Não precisa falar muito. O que ele tem que fazer? Fez. Aqui, ó, fez. É fazer. Como um anjo. O anjo, quem que é? O espírito puro. Está lá no Livro dos Espíritos. Questão 112, 113, 114. Avançando. Tem um filho, né? E o filho? O que o filho fez? E era-lhes sujeito. Que Jesus, com 12 anos de idade, ele ficou lá no templo, quando os pais, aquela multidão estava voltando, saindo de Jerusalém, voltando lá para a região ali da Galileia, e ele ficou lá no templo, conversando com os doutores da lei. Aí Maria falou, Jesus, nós ficamos aqui ansiosos, vamos voltar. Aí o que ele fez? E era-lhe sujeito, ou seja, ele era obediente, dócil aos seus pais. Honrava vosso pai e a vossa mãe. Ele deu esse exemplo para nós, de docilidade, de obediência. Isso está em Lucas, capítulo 2, 51, o anterior está Mateus, capítulo 1, 38, e Mateus 1, 24. Vamos avançar. Então, quando nós deixamos a Terra, vamos voltar a imagem aqui, só um instantinho. Priscila, a imagem voltou, né? Então, quando nós deixamos a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes. Se está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item, aqui está pequenininho, acho que é o item 8. Então, quando a gente desencarna, nós já fizemos isso milhares de vezes, milhares. Então, tem que ficar atento. Eu estou repetindo, essa encarnação, estou repetindo a anterior, a posterior, ou estou avançando? Leva consigo as paixões, lembra das emoções? Ou as virtudes. Qualifiquei minhas emoções, inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço. Ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Às vezes fica ali, anos, séculos, estacionário. Eu quero alimentar minhas paixões, quero alimentar minhas emoções. E fica atrás disso. Mas está estacionário. E isso, quando alimenta as paixões, que vai ao extremo. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Muitos.
Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado que entrevejam uma partícula. O que é partícula? Um pedacinho da verdade. Lembra do homem lá da caverna? Ele viu um pedacinho da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões, aquelas emoções desenfreadas. O que é emoção? Eu faço uma coisa, gostei, eu tenho desejo de repetir. Faço uma coisa, tenho desejo, então vou repetir. Só que muitas vezes essas emoções e desejos encaminham para locais que levam ódio, levam vingança. Então, quando eu chego no mundo espiritual, eu falo, eu vejo uma partícula da verdade, eu falo assim, tem que reparar. E são induzidos a tomar resoluções novas. Quando toma resoluções novas, o que acontece? Compreende que, para chegar a Deus, uma só é a senha. Qual que é a senha? Priscila, eu vou passar a senha. Pode passar? A senha sabe que é secreta, não pode divulgar. Eu quero saber. A senha é caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão. Você já tinha dado a cola, né, Priscila? Nem com o coração tomado de ódio. O coração não pode estar sujo. Ele tem que purificar as emoções, os desejos. Eu tenho que ressignificar. Eu tenho que dar uma nova significação para a minha vida. Eu devo aproximar do meu mestre, aquele que construiu o planeta, eleito por Deus. Ele sabe o caminho. Jesus conhece. A evolução dele se passa pela poeira dos sóis infinitos. Nós temos um sol. Jesus já viu vários sóis, já viu várias planetas de prova e expiação, mundos ditosos, mundos felizes, já viu vários. Então ele sabe o caminho. Isso aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, que vai falar muito sobre os laços de família. Aí no Livro dos Espíritos, está lá, 911. Não haverá paixões tão vivas, irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-las? Os estudiosos aí do Livro dos Espíritos, olha aí, não haverá paixões tão vivas, irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, a minha vontade vai interromper aquela paixão ou ela sempre vai acontecer? Isso é uma luta. Porque quando a pessoa está numa paixão, está numa emoção, e ela deseja repetir aquela emoção, ela paga o preço que for para repetir. Mas as consequências são dolorosas. Ai, minha cabeça. A cabeça é pequena para essas consequências. Olha a resposta. Por isso, na doutrina espírita, a gente tem que parar e ler, e meditar, sentir, e depois vivenciar. E fala assim, há muitas pessoas que dizem, eu quero parar aquele desejo, eu não quero ter mais emoções inferiores, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito. Querem, porém, mas, contudo, todavia, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Então, ela está satisfeita. Ela fala que quer, mas está no lar, mas está satisfeito, continuando no erro. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Realmente, eu não consigo vencer essas paixões. Então, eu estou compraz. Eu estou satisfeito com elas. Em consequência de sua inferioridade, conheça a ti mesmo. Quem és? Quem eu sou? Então, eu começo a observar que há uma inferioridade em mim. Mas quem eu sou, Deus colocou a centelha divina em mim. Cadê ela? Onde que ela está?
Tá lá na casa da Priscila? Tá lá no Luz na Praça? Tá aqui na praça? Compreende a sua natureza espiritual. Aí eu começo a entender quem eu sou. Bem-aventurança. Capítulo 5, se não engano, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Ou seja, Vou ter que pegar o evangelho para ver se eu não estou Na falando verdade, errado. porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Aqui, Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ah, tá afiada, né, Priscila? Essa é a minha preferida, é por isso. Então, aí, quando eu passo compreender a minha natureza espiritual, aí eu chego no ponto da humildade. Compreender é uma coisa, agora tem que vivenciar. Aquele que as procura, compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Reprimir é eu conhecer, entender ela e transformá-la. Transformá-la. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Aí o laço de família. Lei de atração. Meus pais têm a atração, a concepção. O espírito que é criado por Deus adentra aquele corpo. Então o espírito vem para esse corpo para quê? Que esse corpo ajude ele a voltar a Deus. Então o caminho está aí, ó. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Porque as emoções, os desejos inferiores me prendem à matéria. Então, quando eu estou na matéria e esforço para transformar, eu liberto dela. E haja reencarnação. Inteirai-vos dos vossos deveres. Qual que são meus deveres? Quais que são? E ponde todo o vosso amor. É importante a gente pesquisar na doutrina espírita o que é dever. No Evangelho com o Espiritismo tem um item lá, dever. E ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Aqui está falando dos pais, dá todo o amor, processo educativo a essa alma, que são os filhos, que são os que eu tenho que reparar. Mas não existe só a alma do que eu gerei. A minha própria alma também tem que ser educada, ok? E para encerrar, e nosso tempo está acabando, então, tem um passo não é um passo a passo, é a experiência de um irmão chamado Alfredo. Ele é esposo de Ismália, está no livro Os Mensageiros, se não engano, capítulo 17 e 27, que está ali os comentários. Mas o Alfredo, ele é vítima de uma calúnia. E essa calúnia, ele prejudica demais sua esposa, e ele distancia da sua esposa. O laço de família continua, mas em termos de vibração, de sintonia, ele distancia dela. E agora ele quer voltar. Mas isso, ele vai ter que reencarnar de novo. Aí o Alfredo fala o seguinte: com a calúnia, ele criou um inimigo, a pessoa que gerou a calúnia para ele. E aí, quando ele desencarna, ele entende todo o processo. Ele vê assim, ó, minha esposa, Ismália, avançou espiritualmente, está caminhando para Deus. E eu estou aqui na retaguarda. O meu inimigo está mais na retaguarda ainda. E agora, o que eu faço? Então, o que ele fez? Ele entendeu o mecanismo, igual nós estamos procurando entender agora aqui, reencarnação e o laço de família, ele aproxima da pessoa e vai reconciliar, que não deve ser fácil. Do inimigo, que caluniou, que me afastou da minha esposa, dos meus filhos. Então, ele aproxima dessa pessoa e começa a entender a pessoa. Como é que faz isso? Olha como é que o nosso mestre fala. Parábola do bom samaritano. O que o samaritano teve com aquele caído? Porque o inimigo dele, quando ele usa da calúnia, ele perde, ele enfraquece. Então ele passa a ter o quê? Compaixão. Ele passa a ter compaixão daquele irmão. Aí ele começa a olhar o irmão dele, o inimigo, com compaixão, que está lá nas trevas,
Isso já no mundo espiritual. Não sei se o raciocínio está dando para acompanhar. Ele está lá nas trevas. Ele passa a ter compaixão. Quando ele passa a ter compaixão dele, ele começa a ver que ele também precisa de compaixão. Ele tem as suas misérias morais. Então, o inimigo dele tem miséria moral, mas ele também tem. Ele falou, então eu tenho que ajudar o inimigo e tenho que me ajudar a mim mesmo. Então ele começa a aproximar dele. Aí ele faz um esforço para ter conquista e mérito de tirar aquele irmão dali e levar para um centro de tratamento que os espíritos chamam casas de postos avançados. Postos avançados. E lá, todo dia, ele vai visitar ele e começa a desenvolver a amizade. Nesse desenvolver a amizade, ele vai desenvolvendo o que é a fraternidade. E aí, com a fraternidade, desenvolve o amor e o perdão. Acabou? Não. Aí o que vai acontecer? Vai reencarnar de novo, porque tem que voltar para a prova. Aí reencarna a Priscila, reencarna eu, reencarna todos que estamos aqui no Luz da Praça. A história de Alfredo não é muito diferente da nossa, não. Não é. Aí eu vou reeducar minhas emoções. O amigo dele lá vai querer de novo ser caluniador, porque está muito forte nele. Aí que vem o quê? Da transformação, chamada transformação moral. No nosso caso, que somos espíritas, o que os espíritas falam? Reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral, que é o esforço que ele faz para domar suas más tendências e transformar moralmente, utilizando o quê? Da vontade. Lembra lá a questão 911 do Livro dos Espíritos? Tem que pensar muito nela. Avançando, eu falei que ia contar uma história. Só que essa história tá no... Vamos ver se eu colocar aqui na tela. Para finalizar, tá, Priscila? É a história maravilhosa, que também é uma história nossa. Essa história retrata a nossa vida. Quer ver? Laços de família. Eu que tenho que apertar aqui os botõezinhos. Espera aí. Aqui, ó. Para chegar lá na história. Chegamos. Só expandir a tela aqui com o meu mouse. Ok. A história é o seguinte. É de Joana de Cusa. Joana de Cusa. Eu vou ler aqui e vou contar a história, tá ok? Jesus, a Joana de Cusa falando para Jesus, é leviano e indiferente. Ela está falando do esposo dela, que é o Cusa. Na verdade, Jesus falando com ela, né? Depois que ela fala, é a resposta. Não, esse pedacinho aqui, eu pensei um trechinho, sabe, Priscila? Está no capítulo 15. Joana de Cusa. Na minha edição está na página 96. No livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Humberto de Campos. Então, livro Boa Nova, médium Francisco Cândido Xavier, o Espírito Humberto de Campos, capítulo 15, Joana de Cusa. Na minha edição, página 96. Então, a Joana de Cusa está conversando com Jesus. É interessante. Então, deixa eu colocar a imagem de novo aqui. Vou sair aqui do texto. Ok, voltou a imagem aí, né? A Joana de Cusa, ela vai até a casa de Jesus porque ela é uma discípula de Jesus, ela segue Jesus, declaradamente. E ela vai na casa de Jesus e fala assim, Jesus, a questão é a seguinte, o meu marido, aos laços de família, porque o marido dela era um homem mais voltado para as coisas do mundo, muito envolvido com a política, muito envolvido com as questões econômicas. Então, ora ele agradava os judeus, ora ele agradava os patrícios romanos. E é aquela vida do homem do mundo. Então, ela fala assim, Jesus, meu marido, ele é leviano e indiferente. Ah, tá. Aí Jesus fala assim, é isso mesmo, Priscila? Ele é leviano e indiferente? Jesus fala, Joana, ele é leviano e indiferente? Aqui a resposta de Jesus, amam mesmo assim. Uai, olha o impacto que ela recebeu. Aí fala assim, não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Olha só, então Deus deixou ela ligada com Cusa
Por quê? Há uma razão justa, tem uma justiça aí. Qual que é o passado da Joana de Cusa? Alguém conhece? Ela conhecia? Mas Jesus sabia. Joana, Joana, reconcilia. Como é que reconcilia? Ama a si mesmo. E é você também, Joana. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. É um dever. Ok? É um desafio para todos nós. Aí, continuando. Falas-me, Joana. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Todos nós temos receio e dúvidas. É como se Jesus estivesse conversando comigo que agora. Deves, pelo Evangelho, o amor à minha biografia, Joana, amá-lo ainda mais. Por quê? Nós já temos a informação. Já aquele homem que recebeu a pedrada na cabeça, sentiu a dor, entendeu que dói. Os sãos não precisam de médico. Joana, você já está sã, Joana. A partir que você conheceu o Evangelho, você recebe sua cura, seu entendimento. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos. Eu quero colher uva e vou lá nas pedras colher uva. Não acho uva em pedra. Eu vou achar onde? Na videira. Mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados. Ou seja, como é que ela vai pegar uva do marido dela se ali só tem abrolhos? Abrolhos é o quê? Pedra, é o coração endurecido. Mas ele fala assim, está endurecido o coração dele, Joana? Aí ele fala assim, mas podemos amanhar, tratar o coração dele, tratar aquela terra endurecida. Como é que é? Com arado, com suor, com dedicação, com coragem, paciência e resignação e ação. O solo, o coração do marido dela, mas o dela também, porque se o dela está tendo dificuldade de aproximar do marido, porque tem coisa a ser tratada no coração dela. Que produziu cardos no Brasil são os cactos envenenados. Ou seja, quando encosto, recebo veneno. A fim de cultivar nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. É muito interessante que Jesus fala para ela. Ou seja, Oi. Você pode ler o texto, esse trecho de novo, direto, pra gente? Vou colocar no slide, para facilitar. É muito bonito. É Jesus conversando com a gente. Conversando Não conosco. Isso. Quem não tem um parente difícil aí, que você quer deixar de lado, e aí Jesus vem e fala, amam. Então, acho que vai ser importante a gente ler. Então tá, vou colocar o slide aqui, só um instantinho. Os recursos tecnológicos está chegando. Mas é o capítulo 15 do livro Boa Nova, é um livro maravilhoso. Que, inclusive, está no nosso cantinho de leitura virtual, para vocês fazerem download. Olha, obrigado. Pois é, vocês podem acessar o site da AME, né, amebh.com.br, e procurar a Feira Espírita de Cultura lá, vai estar disponível. Obrigado, viu, Priscila? Então, vamos lá. Vou ampliar aqui, ó. O diálogo de Jesus com Joana é maravilhoso. E a vida da Joana é uma vida de resignação e de fidelidade ao Criador. É interessante que os judeus, como a mãe de Estevão e Abigail, ensinou para os dois filhos que deve ser fiel a Deus, confiar no Criador. E Joana também faz a mesma coisa. Estevão também fez e Abigail também fez. Isso aí já pulei para outro livro, que é Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Mas vamos voltar aqui no Boa Nova. Ô, Joana, é leviano e indiferente seu marido? Amo-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas? Deves,
pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Ou seja, todos nós precisamos de médico, né? Nós estamos nas nossas doenças. Seja Joana, seja o Cusa. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Vou interromper aqui. Aí o final, eu coloquei Atos, porque agora é conosco. Agora é conosco nas nossas reflexões. O conteúdo do Evangelho de Jesus, o conteúdo da doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo redivivo, cristianismo primitivo, redivivo. Se tem alguma coisa errada no Evangelho, é a ação dos homens, que mal interpretou ou modificou. Mas o Evangelho nos leva a Deus, se eu tiro o espírito da letra. E a doutrina espírita faz isso maravilhosamente para nós. A doutrina dos espíritos, não a doutrina dos homens, dos espíritos. E lá, o primeiro a assinar a doutrina dos espíritos é João Evangelista, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, amigos, nós temos aí uma caminhada de entender quem és, quem sou, de entender a importância de Jesus para conosco, a importância de ser fiel a Deus, e a importância de estar nesses laços de famílias e desvincular, mas desvincular com amor fraterno, é que o Alfredo fez. Então, dei algumas dicas, né? O livro Mensageiros, vou falar Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, Boa Nova, agora de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Outra psicografia de Chico Xavier, Pensamento e Vida, principalmente capítulo 1 e o 19. Só que o Pensamento e Vida, ele é desse tamanhozinho, mas ele é gigante quando eu paro para meditar, sentir e vivenciar. Ok? Basicamente são esses livros que a gente utilizou para refletir sobre esse tema. E agora é os atos, é com cada um de nós. Um abraço, muito obrigado, Priscila, agradeço a Jesus, agradeço os amigos espirituais, e que eles nos ajudem a gente ter essa lucidez, essa maturidade, e começar realmente saber aproveitar a convivência. Que, na verdade, quando eu olho com amor, as coisas se transformam. As coisas começam a dar perfume, da beleza, da suavidade. Eu conecto com o Pai, eu conecto com Jesus. Eu conecto com a minha origem. E aí é paz íntima. É alegria e felicidade, caminhando aí para a regeneração e logo no mundo dos ditosos. Um abraço para todos, a Luz da Praça, um abraço também. Gratidão. Obrigada, Túlio. Foi muito bom. Muito bom a gente refletir sobre esse tema, né, em relação à família. Bem propício mesmo à conjuntura atual, né, em que a gente está ficando mais em casa por causa da questão da pandemia, do isolamento social. Então, a gente agradece, né, a sua palavra amiga aí, que nos conduziu essa noite de sábado, na finalização dos eventos, né, dos estudos que a gente promoveu nesse dia. Mas a gente lembra, inclusive, que amanhã vai ter mais, né? Domingo de manhã, às 9, 9h30, a gente vai, inclusive, ter o tema A Importância do Evangelho no Lar, completando esse assunto que a gente começou hoje. Porque a importância desse Evangelho no Lar, né, ela parte pela nossa consciência de que a família é esse núcleo, né, mais importante para a gente trabalhar a convivência e o amor fraterno, né? Eu vou pedir só para você mutar seu microfone para eu dar uns recadinhos aqui e fazer a prece, Túlio. Mas obrigada, viu, amigo? Também agradeço.
Então, e o Túlio, inclusive, é da área de estudos do Evangelho da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, né? Essas áreas todas aqui do Regional Nordeste participam da organização da feira, e aí agora, nessa versão online, da mesma forma, né? E aí a gente convida vocês também, lá no site da tem a descrição de cada área, né? Que serve ao propósito de ajudar as casas espíritas na sua estruturação, né? Oferecendo subsídios, diretrizes, respeitando a autonomia da casa espírita, mas também, né, unindo esforços, unificando o movimento espírita nesse clima tão gostoso como a gente está aqui hoje. Então, né, que vocês também possam ir lá conferir essa área de estudo do Evangelho. Amanhã, então, como eu disse, a gente vai ter esses estudos, né, ao longo do dia, com enfoque mais voltado para essa importância do Evangelho no lar. Inclusive, gente, como o Túlio falou, essa meditação, né, do texto do Evangelho, da mensagem que a gente vai ler ali, é o comentário edificante em família sobre, né, esses assuntos relacionados ao nosso coração, a seguir Jesus. Então, eu considero, assim, revolucionário para a família ter o hábito do Evangelho no lar. E às vezes não são nem todos os membros. Como vocês vão ver, né, que a Ellen vai conduzir aí nossos pensamentos. E às vezes você mora sozinho, mesmo assim pode fazer. Ou na sua casa só duas pessoas querem fazer, tudo bem, né? Vocês vão ver, esperem. Então vai ter, né, esse próximo estudo da importância do Evangelho no lar no domingo de manhã. Continuando, inclusive, com a programação para a infância, juventude, né, e os adultos também no domingo. A gente finaliza esse dia repleto de alegria pela presença de vocês que nos acompanharam nesse evento virtual, mas convidando todo mundo para participar no que vem, né, quando puder, do evento presencial que a gente realiza numa praça, a Praça dos Economistas, no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, com atividades durante todo o dia e que é maravilhoso, né? Principalmente por essa proximidade que a gente consegue construir um com o outro. A gente aprende muito, né, nessa interação. Vamos fazer nossa prece aqui para terminar, né, esse estudo, esse momento aqui de hoje, pedindo que todos participem desse momento aqui da prece, né, para a gente construir juntos essa harmonia tão gostosa quando a gente se une em nome de Jesus. Meu pensamento vou elevar neste momento em que vou pensar e uma prece vou fazer. Meu coração é todo de luz neste momento, pensando em Jesus, e uma prece vou fazer. Querido amigo Jesus, como é bom ter a sua presença aqui conosco. Coloca a nossa cabeça ainda tão confusa em seu peito, para ouvirmos do seu coração o direcionamento para a nossa vida. Para sentirmos a importância de estarmos inseridos nessa família que nos acolhe, nos transforma. E sermos fiéis aos seus propósitos, nos esforçando com o perdão, a paciência, a coragem de praticar a boa nova com essas pessoas que nos cercam. Ajude-nos, Senhor, a vermos com os olhos do Espírito essas relações que temos aqui no cotidiano. Então, especialmente, pedimos bênçãos para o nosso lar, para o lar de cada um aqui assistindo esse estudo, em qualquer época que esteja assistindo, para que receba luzes que nos tragam saúde, discernimento, lucidez, compaixão com o outro, para que a transformação do nosso coração também transforme o ambiente. Ajude-nos, Senhor, a praticar tudo que aprendemos aqui hoje e sermos pessoas mais conscientes do nosso papel aqui na Terra. Que assim seja.
isso aí, gente. Até mais!